E aí pessoal, tudo bom? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a modernização e industrialização brasileira do início do século XX, tá certo? Lembre-se que esse vídeo é um vídeo da playlist sobre o Brasil República ainda, e nós estamos tratando ainda sobre a economia brasileira. É uma sequência, esse vídeo, de uma aula anterior, quando nós falamos sobre o ciclo da borracha no Brasil, que eu vou deixar no card aqui para vocês, tá? Então, é essencial vocês compreenderem que, com o surgimento da República, vai surgir também uma necessidade por modernização da nossa economia. Uma busca por uma economia que deixasse de ser voltada exclusivamente do setor agrícola, mas que voltasse agora a se desenvolver a partir do surgimento de centros fabris, de unidades, de fábricas modernizadas, tá certo? Vai ser uma tentativa da burguesia e também da classe política brasileira de modernizar a economia e buscar seguir o ritmo do que já estava acontecendo há muito e muito tempo na Europa, tá certo? Então, é nesse contexto que nós vamos falar na aula de hoje, é sobre esse contexto. Pessoal, antes da modernização industrial brasileira, né, desse fenômeno que vai ocorrer no século XX, o Brasil vivia o ciclo do café. E o café foi um produto de grande importância para a nossa economia, assim como é nos dias de hoje. Mas o Brasil, durante muito tempo, foi quase que exclusivamente dependente do café, certo? Só que no início do século XX, com essa busca por modernização da economia brasileira, por essa busca por diversificação nessa economia, nós vamos ter o quê? O surgimento de novos centros fabris. E de onde é que vai vir o dinheiro, o recurso para abrir essas primeiras fábricas, essas primeiras grandes fábricas no Brasil? Galera, o recurso é fruto do café. Então, pensem naquele fazendeiro, principalmente os fazendeiros do Oeste paulista, que eles começam a querer investir ou trocar de ramo, investir seus lucros obtidos com o café em um outro setor. Então, imagine aquele fazendeiro que passa a ter a ideia de abrir uma fábrica de chapéu, uma fábrica de calçados. É desse jeito que começa a se modernizar a economia brasileira e começam a surgir as unidades fabris brasileiras, tá certo? Então, lembre-se que o ciclo do café está totalmente ligado a essa modernização industrial, porque são os lucros obtidos com a venda do café, com a exportação do café, que vão permitir que a elite brasileira, a burguesia brasileira, invista em fábricas, principalmente em fábricas de produtos de consumo não duráveis, como por exemplo tecidos, chapéu, massas alimentícias, calçados, tá certo? Lembre-se disso, isso é muito importante. Lá pelo ano de 1907, galera, o território que mais apresentava fábricas era o território do Rio de Janeiro, tá certo? O Brasil, por essa época, tinha cerca de pouco mais de 3.000 unidades fabris, tá certo? Mas já na década de 20, em 1920, São Paulo vai despontar o Rio de Janeiro, vai ultrapassar o Rio de Janeiro, no momento em que o Brasil já apresentava mais de 13.000 fábricas, tá certo? Então, a partir da década de 1920, São Paulo vai se consolidar como o maior centro industrial do Brasil e o espaço onde mais havia circulação de mercadorias, tanto voltadas para exportação, como mercadorias importadas também. Se nós falamos em modernização brasileira, é essencial compreender a vida dos trabalhadores urbanos, em que condições esses trabalhadores atuavam. Lembre-se que esses trabalhadores urbanos, os operários, eles vão crescer numericamente, óbvio, porque na mesma medida em que vão surgir fábricas, vai crescer o número de trabalhadores, o número de operários, na mesma medida. Galera, mas a situação de vida desses trabalhadores, a situação de trabalho, era uma situação muito difícil, porque não havia nenhuma lei que regulamentava a relação entre trabalhador e patrão. Não havia nenhuma lei de proteção ao trabalhador, tá certo? O que havia era uma total ausência do Estado e o patrão ele fazia o que bem entendesse com aquele trabalhador. Porque qual era a situação de trabalho? Muitos trabalhadores chegavam a trabalhar 14 horas por dia, não havia descanso semanal, não havia direito a férias,
não havia sindicato até então, tá certo? Não havia, óbvio, 13º também não havia, e era muito comum nas fábricas o emprego de mulheres e crianças que ganhavam menos por serem mulheres e crianças. Existem relatos da presença de crianças em fábricas já de 5 anos de idade, tá certo? E muitas dessas crianças, elas eram recrutadas em orfanatos. Essa era a situação de vida da classe trabalhadora nas fábricas. Um ambiente totalmente insalubre, que prejudicava a saúde dos trabalhadores e caso, por exemplo, houvesse algum acidente de trabalho, professor, quando o trabalhador sofresse algum acidente, cortasse uma mão, perdesse um dedo, ele não recebia nenhuma indenização, nenhuma. Como as mulheres estavam muito presentes nas unidades fabris e não havia proteção, para as mulheres também, era muito comum as mulheres estarem ali suscetíveis à exploração, ao abuso, ao assédio sexual e muitas vezes a estupros também, tá certo? Essa era a situação dos trabalhadores nesse momento. Então nós vamos ter ausência de leis de proteção à classe operária, nós vamos ter jornadas de trabalho extensivas de 10, 14 horas e às vezes até mais, nós vamos ter um ambiente de trabalho totalmente insalubre. Galera, esse contexto, essa situação vai favorecer com que vários trabalhadores comecem a se organizar para se voltar contra essa situação de exploração, que vai ser o que vai ocorrer de mais natural nesse momento. Por exemplo, nós vamos ter, galera, já no século XIX, o surgimento das associações de ajuda mútua, que são a origem dos sindicatos. O que eram essas associações de ajuda mútua? Pessoal, era quando trabalhadores de determinadas fábricas, de determinado setor, eles se organizavam para conseguir ajudar um colega de trabalho. Imaginem vocês uma situação onde um operário fica desempregado, né? E a sua família começa a passar fome. Então, por meio das associações de ajuda mútua, vários trabalhadores eles conseguiam contribuições entre eles para ajudar famílias de colegas de trabalho, para ajudar desempregados, para ajudar famílias que perderam o chefe da família, que era aquele que estava ali atuando na fábrica, para ajudar viúvas, para ajudar filhos, para ajudar em velórios. Então, as associações de ajuda mútua são ali o germe dos sindicatos, tá certo? São a origem dos sindicatos. Lembre-se disso, tá? Isso é muito importante. Galera, nós vamos ter por essa época também a chegada ao Brasil de ideias que já eram muito presentes, muito populares na Europa, como por exemplo o socialismo, o anarquismo, mas também o anarcossindicalismo, que eram ideias que eram presentes ali já desde a Revolução Russa e antes da Revolução Russa, na verdade, né? O socialismo vai estar presente na Europa já desde o século XVIII, né? A partir da primeira Revolução Industrial. Pessoal, essas ideias chegavam ao Brasil junto dos imigrantes, junto aos imigrantes. Os imigrantes eram trabalhadores europeus que viajavam para o Brasil, vinham para o Brasil em busca de melhores oportunidades, de melhores condições de vida. Então, esses imigrantes, eles iriam trabalhar nas fábricas, eles trabalhavam nas fábricas e, encontrando esse contexto de exploração, é quando eles vão atuar em busca da formação de uma sociedade socialista, por exemplo, tá certo? Naquele ideal de uma sociedade mais igualitária. Tanto é que muitos desses líderes sindicais, os líderes operários, muitos deles eram imigrantes. Em 1907, o Brasil aprovou uma lei chamada Lei Adolfo Gordo. A partir dessa lei, era permitido às autoridades brasileiras expulsarem do Brasil lideranças estrangeiras, lideranças imigrantes, que fossem consideradas nocivas ao sistema social brasileiro, tá certo? Que fossem consideradas perigosas à manutenção daquele sistema social. Então, a partir da Lei Adolfo Gordo, qualquer estrangeiro que fosse considerado perigoso para a relação de exploração, para a manutenção de exploração entre patrão e funcionário, esse estrangeiro ele poderia ser expulso, como muitos foram expulsos, tá certo? Em 1906,
a partir da influência dessas ideias, né, do socialismo, muitos trabalhadores começam a fazer greves que foram históricas, como por exemplo no Rio Grande do Sul, 5.000 trabalhadores, em Porto Alegre, perdão, 5.000 trabalhadores, eles vão cruzar os braços em busca de uma jornada de trabalho de 8 horas diária. Em 1907, em São Paulo, trabalhadores de diversos setores, eles também vão cruzar os braços, cobrando o quê? Cobrando assistência médica, cobrando direito à aposentadoria. Percebam que são direitos que hoje são tidos como direitos que já estão consolidados, mas percebam que foram direitos conquistados a duras penas, porque o que era mais comum diante dessas greves era uma repressão brutal do Estado por meio das autoridades policiais, certo? Lembre-se disso, essa é a situação nesse momento dos trabalhadores urbanos. E aí, galera, em 1922 vai surgir, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil, o PCB. Pessoal, o Partido Comunista do Brasil vai surgir a partir de lideranças anarquistas, dissidentes, vão fundar esse partido e a busca, nesse momento, era conquistar os espaços, os chãos das fábricas, né? A ideia que era conquistar os trabalhadores e levar esses trabalhadores a se organizarem no combate àquela sociedade industrializada, não industrializada, mas aquela sociedade capitalista que permitia aquela exploração do patrão, aliás, a exploração do trabalhador pelo patrão, tá certo? Então, a ideia aqui nesse momento era substituir uma sociedade capitalista por um Estado capitalista, por um Estado formado por lideranças trabalhistas, sob a orientação do Partido Comunista do Brasil, tá certo? Pessoal, esse é o contexto da modernização brasileira no início do século XX. É nesse contexto que o Brasil vai sair cada vez mais de uma economia basicamente agrícola para uma economia industrial, uma economia mais diversificada, tá certo? E lembre-se que muitos dos direitos conquistados hoje foram fruto dessa luta também, muitos dos direitos do trabalhador, tá certo? Qualquer dúvida, galera, é só deixar nos comentários. Espero que tenha sido compreensível para vocês essa aula. A gente está aqui falando da maneira mais didática possível, porque a gente sabe que nesse momento em que vocês estão longe da escola, é um momento difícil. A gente sabe disso, um momento difícil para o aprendizado, mas eu espero que vocês tenham foco, mantenham-se firmes. É um momento difícil, mas nós vamos enfrentar isso juntos e é temporário, tá certo? Não desistam da escola. Então um abraço a todos, fiquem bem e tchau. Valeu!